Pai nosso, que estais nos céus, santificado seja o seu nome. Venha a nós o seu reino, seja feita a sua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia dai-nos hoje. Perdoe as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixe cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Porque teu é o reino, poder e a glória para sempre. Amém. Senhor, meu Deus e meu Pai, neste momento, Senhor amado, estou aqui mais uma vez pedindo ao Senhor, primeiramente, Senhor amado, pedindo perdão de todos os meus pecados, pensamentos e obras, tudo aquilo, Senhor amado, que eu possa ter feito, que possa ter entristecido o Seu Espírito Santo, vem estar me perdoando neste momento. Em segundo lugar, Pai amado, vem me colocar como instrumento nas Suas mãos. Assim, Pai amado, como músico, utilizo o instrumento de corda, de percussão ou de sopro, para fazer a nota musical ou o som que ele quer ou que ela quer. Eu venho me colocar, Senhor amado, como instrumento nas suas mãos. A qual, Senhor amado, o instrumento ele não tem vida própria. O instrumento, Senhor amado, não faz o que ele quer. O instrumento apenas obedece ao maestro e ao músico. Neste momento, Senhor amado, me coloco como instrumento nas suas mãos. Que o Senhor venha ser o meu maestro. Que o Senhor venha ser o meu músico. Que o Senhor venha usar, Senhor amado, este instrumento chamado Diego Freitas, discípulo Diego Freitas, para fazer a sua vontade e o seu querer neste estudo de hoje. Hoje, Pai amado, vamos estudar Mateus capítulo de número 3, que tem por título João Batista. Vamos conhecer, Senhor amado, esse texto. Vamos conhecer, Senhor amado, este estudo. Vamos conhecer, Pai amado, este ensinamento ao qual o Senhor Jesus nos deu. Eu venho pedir para Pai amado que esse estudo de hoje não seja apenas palavras jogadas ao vento, mas que seja, Senhor amado, sementes lançadas em terra fértil. A qual, Pai amado, a minha missão é preparar, estudar, disponibilizar, assim como está em Mateus 10, de graça eu recebi e de graça estou disponibilizando. E assim, Pai amado, eu venho pedir ao Senhor que a minha parte eu estou fazendo, e eu peço agora ao Espírito Santo que venha levar essa palavra, essa mensagem, cada versículo, as pessoas que vão estudar o estudo completo, ou aqueles que vão apenas ver alguns versículos. Eu quero pedir que não importe a maneira, a forma que eles vão ter acesso, mas que cada pessoa que assistir ou ouvir, que seja um segundo deste estudo, que eles sejam abençoados, que eles sejam estimulados e que o Espírito Santo venha dar vontade, bater a vontade neles de estudar e conhecer Jesus a cada dia e cada vez mais. É o que eu peço ao Espírito Santo. E peço ao Senhor, abra a minha mente, abra o meu coração, use a minha vida de acordo com o seu querer e a sua vontade. É assim que eu te peço e te agradeço, em nome do Pai, do Filho e do Santo Espírito de Deus. Amém e amém, Senhor. Mateus capítulo de número 3, versículo de número 1. O título nos diz João Batista, versículo 1. E naqueles dias apareceu João Batista pregando no deserto da Judéia. Versículo 2. E dizendo: arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. Versículo 3. Porque este é o anunciado pelo profeta Isaías, que disse: voz do que clama no deserto, preparai o caminho do Senhor, endireitai as suas veredas. Versículo 4. E este João tinha a sua veste de pelos de camelo e um cinto de couro em torno de seus lombos, e alimentava-se de gafanhotos e de mel silvestre. Versículo 5. Então ia ter com ele Jerusalém, e toda a Judéia, e toda a província adjacente ao Jordão. Versículo 6. E eram por ele batizados no rio Jordão, confessando os seus pecados. Versículo 7. E, vendo ele muitos dos fariseus e dos saduceus que vinham ao seu batismo, dizia-lhes:
Raça de víboras, quem vos ensinou a fugir da ira futura? Versículo 8. Produzi, pois, frutos dignos de arrependimento. Versículo 9. E não presumais de vós mesmos, dizendo, temos por pai a Abraão, porque eu vos digo que mesmo dessas pedras, Deus pode suscitar filhos a Abraão. Versículo 10. E também, agora, está posto o machado à raiz das árvores. Toda árvore, pois, que não produz bom fruto, é cortada e lançada no fogo. Versículo 11. E eu, em verdade, vos batizo com água para o arrependimento, mas aquele que vem após mim é mais poderoso do que eu, que não sou digno de lavar as suas sandálias. Ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. Versículo 12 e último. Em sua mão tem a pá, e limpará a sua eira, e recolherá no celeiro o seu trigo, e queimará a palha com fogo, que nunca se apagará. E assim, meu querido, minha querida, que Deus te abençoe grandemente. Você ouviu agora, a leitura dos versículos que vamos estudar. Hoje vamos estudar Mateus capítulo de número 3. O título diz, João Batista. E vamos estudar hoje do versículo de número 1 ao versículo de número 12. Este é o estudo da primeira parte de Mateus 3, tá bom? Já temos aqui no canal também a segunda parte, que é o batismo de Jesus, ok? Que é a segunda parte de Mateus capítulo de número 3. E vamos entrar já para a parte de mastigar, estudar, entender versículo por versículo. Mas antes, quero te dar alguns recados. O primeiro recado é te convidar a se inscrever no canal, clicar no sininho e deixar seu like, amém? Sempre que assistir um estudo nosso, por favor, faça isso, deixe o seu like sempre, porque cada vez que você deixa o seu like, o YouTube ele envia, disponibiliza o estudo para mais pessoas e você assim nos ajuda a alcançar outros irmãos, amém? Então, para você que não é inscrito ainda, se inscreva no canal e clique no sininho, porque o canal do projeto Quero Conhecer Jesus de Estudos Bíblicos disponibiliza um estudo bíblico todos os dias, de domingo a domingo tem novos estudos bíblicos aqui no canal, amém? Então, e além disso, temos o canal também o Explicando Versículos, que é o segundo canal do projeto, onde o nome já diz tudo, Lá nós disponibilizamos vídeos, versículo por versículo, explicando versículo por versículo lá, tá? Então, se você está no canal de estudos, se inscreva aqui e também vá no link, vá na descrição deste estudo, que tem o link do nosso canal de estudos bíblicos, o canal de versículos, explicando versículos, ok? Então, você também tiver qualquer dúvida, qualquer elogio, crítica, opinião, nós queremos melhorar a cada dia e contamos com você para deixar a sua opinião ou até a sua dúvida nos comentários, eu vou estar respondendo. Tá bom, irmãos? Que Deus abençoe grandemente, esses são os nossos recados e agora nós vamos para a parte de mastigação, onde vamos estudar versículo por versículo no estudo de hoje. Que Deus te abençoe grandemente. Vamos então para o estudo em nome do Senhor Jesus. Mateus capítulo de número 3, versículo 1, Antes o título, fala João Batista. Exato. Só o nome João Batista nós conhecemos muito bem. Todo cristão, conhece João Batista porque ele é o pai do batismo nas águas. Exato. João Batista é conhecido como o pai do batismo nas águas. Então vamos para o primeiro versículo e depois vamos falando algumas curiosidades sobre João Batista, ok? Vamos então para o primeiro versículo.
Mateus capítulo 3, versículo 1, diz assim: E naqueles dias apareceu João Batista, pregando no deserto da Judéia. Então o texto começa falando que João Batista apareceu. Exato. Ninguém sabe como, ninguém sabe de onde, ninguém sabe exatamente o dia, só sabe que naqueles dias, ou seja, nos dias que Jesus já havia nascido, a qual Jesus também já estava começando, digamos assim, né, o seu ministério, apareceu nesses dias, João Batista. E esse João Batista estava pregando no deserto da Judéia. Exato. Esse João, a qual poucas pessoas conheciam, até mesmo a sua família, foi visto e conhecido pregando no deserto da Judéia, é o que o versículo 1 nos diz. Vamos saber um pouco mais. Vamos ao próximo versículo. Versículo de número 2. Diz assim: E dizendo, arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. Então João, ele pregava no deserto. A segunda coisa que nós sabemos do João, que ele pregava, arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. Ou seja, João Batista, ele não era o reino dos céus. Ele não estava falando de si mesmo, mas ele estava falando do tema que ele pregava. Ou seja, ele convidava pessoas a se arrepender. É o que diz no versículo 2. Arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. Aí eu te pergunto, João disse, arrependei-vos. Aí eu te pergunto, de quê? Do que é que João está falando para as pessoas se arrependerem? Eu deixo essa pergunta para você, que já já eu vou te responder. João ainda fala do reino dos céus. O que é o reino dos céus? Você sabe? Não? Então, siga comigo, que até o final do estudo eu vou te explicar o porquê que João disse para o povo se arrepender e também o que é o reino dos céus. Ok? Versículo de número 3. Porque este é o anunciado pelo profeta Isaías, que disse: Vós que clama no deserto, preparai o caminho do Senhor, endireitai as suas veredas. Exato. Então João, a qual nós estamos aqui aprendendo sobre ele, este João, o ato, a missão deste homem foi anunciada pelo profeta Isaías, a qual disse: Voz do que clama no deserto, preparai o caminho do Senhor, endireitai as suas veredas. O que isso significa? Preparai o caminho do Senhor. Este homem, João, segundo a Bíblia nos relata em Mateus capítulo 3, diz que Isaías profetizou sobre ele. E ele é o responsável, ele é a voz do que clama no deserto. E a missão dele é o quê? Preparar o caminho do Senhor. O que isso significa? O Senhor Jesus, nós sabemos que João e Jesus eram próximos, certo? Eram muito próximos. Só que João, ele iniciou publicamente o ministério dele antes de Jesus. Porque ele tinha o papel, ele tinha a obrigação de preparar o caminho do Senhor. Quem é esse Senhor que está aqui? É Jesus. Então João, ele tinha a responsabilidade de preparar esse caminho. Preparar o caminho para o Senhor significa que Jesus estava prestes a iniciar a missão dele. A missão de Jesus era o quê? Ensinar, pregar e mostrar o caminho, as regras do reino dos céus para as pessoas daquela época. Jesus tinha uma missão, só que para que a missão de Jesus iniciasse, João tinha que preparar esse caminho. Então João, ele tinha que
iniciar o ministério dele, o trabalho dele, a missão dele, para que, depois de um tempo, Jesus conseguisse iniciar a sua própria missão. João foi enviado por Deus para preparar esse caminho, e depois Jesus iniciou a missão. Endireitai as suas veredas. O que isso significa? Endireitar as suas veredas, ou seja, preparar, arrumar, organizar. Como? João diz, né, nós vamos na sequência ler sobre isso. João fala que vem aí alguém que é maior que ele. João fala, vem alguém que é maior que eu. Eu não tenho nem mesmo a intimidade. Quem sou eu para até mesmo amarrar as suas sandálias? É o que João diz. João se coloca como servo, dizendo que ele é apenas um servo preparando o caminho para o seu Senhor. E também no decorrer aqui do texto nós vamos ver que João, ele fala sobre: eu vos batizo com água, mas quem vem por aí vos batizará com fogo. Então, o que João está fazendo? Ele está anunciando alguém mais poderoso que ele, que vai vir depois dele. Então, isso ele gera o quê? Ele gera curiosidade. Ele gera até mesmo uma profecia. João está preparando, profetizando, anunciando Jesus. E por estar anunciando Jesus, ele gera curiosidade nas pessoas. Quem será este que vem depois de João? Quem será este que é maior que João? E as pessoas ficavam curiosas para saber o que é. E ao mesmo tempo, João estava preparando o caminho de Jesus e também endireitando as suas veredas. O significado de endireitar as suas veredas quer dizer preparação, início, anúncio e também gerar curiosidade nas pessoas para conhecer este outro que estava vindo depois de João. Versículo de número 4 nos diz assim: e este João tinha a sua veste de pelos de camelo e um cinto de couro em torno de seus lombos, e alimentava-se de gafanhotos e de mel silvestre. Então, o versículo 4 nos avisa e nos ensina que esse João se vestia de pelos de camelo. Exatamente. Muitas pessoas falam assim: poxa, será que não era o couro do camelo junto com o pelo que esse João se vestia? A Bíblia relata apenas os pelos. Será que na época de João já tinha como eles costurarem o pelo do animal em um tecido para se vestir? Você aprendendo sobre a época, nós vamos conhecer que ainda não tinha maneiras ou formas de prender pelo de um animal em uma roupa, em um tecido. Diz a história, e é o que eu também concordo, que João, ele vestia na realidade a pele, certo? A pele com pelos de camelo. Então, era como fosse, por exemplo, muitas pessoas até hoje pegam o couro, a pele de um animal, prepara essa pele, aonde essa pele vira cinto, por exemplo. Outros usam jaquetas de couro legítimo de animal. Muitos países isso é proibido, né? Mas tem muitas pessoas antigamente que usavam. Só que na maioria das vezes usa apenas o couro, ou seja, é retirado todo o pelo do animal, né, daquele couro, daquela pele, é preparada a pele para virar roupa, tecido. Mas no caso de João, e também antigamente, existiam roupas feitas também com o pelo do animal contido na pele e que virava roupa, virava jaqueta, calça e assim por diante. Então, o que João vestia era o que anos, décadas, né, centenas, milhares de anos depois, viraria uma roupa chique
porque as roupas mais caras que existem até hoje é de couro legítimo de animal, ou pele legítima de animal. Exatamente, nós acompanhamos hoje, né, muitos filmes de época que mostram, né, essas curiosidades sobre roupas antigas. E João, ele usava exatamente isso, couro com o pelo do camelo. Lembrando que o pelo do camelo não é grande, o pelo é simples. Se você tiver tempo, pesquise aí camelo e você vai ver que até mesmo parece que o camelo nem tem pelos, por ser um pelo pequeno e um pelo muito próximo da sua pele, ok? Então imagine um homem vestido desta maneira. Continuando. Este mesmo João, ele tinha um cinto de couro em torno de seus lombos. Exato. Então esse couro, cinto de couro, muitas pessoas deduzem que este couro, esse cinto, era de camelo. Era do mesmo animal que ele vestia as roupas. Mas a Bíblia não nos relata se era de camelo ou outro tipo de animal. A única coisa que nos relata é que era um cinto de couro em torno de seus lombos. Ok? Então ele usava ali um cinto em volta da cintura, transpassado, né, no meio do seu peito, pegando ali o ombro, né? O ombro de um lado e a cintura do outro. Podemos dizer que das duas maneiras estão corretas. Por quê? Hoje, se você usa um cinto na sua calça, você também está usando um cinto nos seus lombos. E se você usar um cinto transpassado, estilo que nem, né, filmes de guerra, né, que nós assistimos, que eles usam ali o cinto, né, transpassado no corpo, no tronco, também podemos dizer que este cinto está diante ou em torno dos seus lombos. Este mesmo João se alimentava de gafanhotos e de mel silvestre. Exato. A Bíblia nos fala que ele se alimentava de gafanhotos e mel silvestre. Será que ele se alimentava exclusivamente? Ah, não! João só comia gafanhoto e mel silvestre. Será que era exclusivo? A Bíblia também não nos relata que era a única alimentação de João era gafanhoto e mel silvestre. O que fala é que ele se alimentava de gafanhotos e mel silvestre. Eu não sei qual é o gosto de gafanhoto. Mel eu já comi, tomei, né? Mel. Mel silvestre talvez tenha uma diferença. Então, vamos lá, recapitulando. Este João se vestia de pelos de camelo e tinha um cinto transpassado no seu lombo, em torno do seu lombo, e alimentava-se de gafanhotos e mel silvestre. Este era o jeito que esse João se vestia e o jeito que esse João se alimentava. Vou te deixar uma pergunta para você. João se alimentava exclusivamente de gafanhotos e mel silvestres? Sim ou não? Deixa aí nos comentários, tá bom? Vamos ao próximo versículo. Então ia ter com ele Jerusalém e toda a Judéia e toda a província adjacente ao Jordão. Então esse João, mesmo que ele se vestia diferente, para muitas pessoas daquela época João era estranho, né? Porque a vestimenta que a Bíblia cita sobre ele, fala sobre ele, era muito diferente da época, onde a maioria das pessoas da época já se vestiam de tecido, feito por pessoas, por humanos. Então vestia ali, tinha os vestidos, que tinha, né, os nomes da época, mas vamos simplificar. Existia, na época já, maneiras de se vestir diferente, ou se vestir não exclusivamente de pele de animal, mas João, ele era diferente. Então imagine uma sociedade onde várias pessoas, né, têm ali suas vestimentas de tecido e um homem aparece vestindo pelos de camelo e cinto de couro. Talvez o cinto de couro não era tão diferente de outras pessoas, mas o pelo, a vestimenta de pele de camelo já era diferente.
certo? Então, este homem, João, ele ia ter com ele Jerusalém. Ou seja, pessoas, mesmo ele sendo diferente, iam procurar João. O que significa, então, ia ter com ele Jerusalém? Significa que as pessoas de Jerusalém iam até João, procuravam João. E não só a cidade de Jerusalém, mas também toda a Judéia e toda a província adjacente ao Jordão. O que isso significa? Significa que Israel, Jerusalém de Israel, procurava João. Toda a Judéia procurava João. Todas as cidades que estavam em torno da região da Judéia procuravam João. E ainda toda a província adjacente ao Jordão. Ou seja, você vai ver no livro de Mateus e também no livro de Marcos que Jesus, ele atravessa para o outro lado, né, ali do mar, e chega em uma província que não fazia parte de Israel. Ou seja, ele estava no Jordão, mas um dos lados do Jordão, ou vários lados do Jordão, fazia parte de outro país. Ok? Então, isso significa que, além de Israel, o povo de Israel, procurar João, as cidades da região da Judéia, como fosse um estado, né? Ali da Judéia, as cidades procuravam João. E ainda as províncias adjacentes ao Jordão. Ou seja, adjacente significa em torno, que estão próximas ao Jordão, procuravam João. Simplificando, pessoas da nação de Israel e pessoas de outras nações procuravam o João Batista. Para que eles procuravam João? Vamos ler agora no versículo de número 6. E eram por ele batizados no Rio Jordão, confessando os seus pecados. Para que era então que as pessoas, né, várias pessoas, centenas, milhares de pessoas procuravam João? Eles procuravam João para serem batizados no Rio Jordão, confessando os seus pecados. Então, imagine comigo que não apenas o povo de Israel, pessoas que eram da religião dos judeus, procuravam João para serem batizadas no Rio Jordão e confessar os seus pecados. Então João, ele ensinava que as pessoas tinham que vir até ele, se batizar nas águas, que simbolizava ou significava arrependimento dos pecados. João, ele batizava no Rio Jordão. E quando as pessoas eram batizadas nas águas, eram perdoadas, ou elas confessavam os seus pecados através do batismo no Rio Jordão de João Batista. Ok? Então centenas, milhares de pessoas procuravam João para isso. Vamos continuar. Versículo de número 7. E, vendo ele muitos dos fariseus e dos saduceus que vinham ao seu batismo, dizia-lhes: raça de víboras, quem vos ensinou a fugir da ira futura? Aí eu vou te perguntar. O versículo 7 começa dizendo assim: e vendo ele. Muitos dos fariseus e dos saduceus que vinham ao seu batismo. Ou seja, fariseus e saduceus iam ao batismo de João. Mas isso não quer dizer que eles estavam lá para serem batizados. Não quer dizer que eles estavam lá para pedir perdão dos seus pecados. Então, para que os fariseus e os saduceus iam até João? Para quê? Eu vou te responder. Mas antes temos que entender quem eram ou quem são, né, os saduceus e os fariseus. Fariseus, eles faziam parte do grupo formado
pelo judaísmo. Exato. Para você que não sabe, o judaísmo ele é dividido em várias escalas. Exato. Os judeus, eles são apenas judeus e os sacerdotes. Só. Não. Ele é composto, o judaísmo é composto por várias classes de pessoas. Tem a classe dos estudiosos, tem a classe dos escribas, por exemplo, tem a classe dos pregadores, das pessoas que entendiam como fosse a teologia nos nossos dias. E também tem as classes dos mais, digamos assim, mais pentecostais, dos mais fortes, dos mais exigentes. Os fariseus e os saduceus, principalmente os saduceus, faziam parte de um grupo a qual eles tinham regras, a qual as outras classes dentro da religião dos judeus não tinham essas regras. Os saduceus, eles eram mão pesada, digamos assim. Eles eram exigentes, eles tinham doutrinas diferenciadas. Os fariseus já são conhecidos como os ensinadores da palavra de Deus no judaísmo. E para você que já deve ter ouvido falar sobre escribas, os escribas, o nome já diz, eram escritores. Alguns chamam de escrivãos, porque eram pessoas que faziam cópias dos pergaminhos. As pessoas escreviam, liam ali, por exemplo, o pergaminho do livro de Isaías, do profeta Isaías, tudo que Isaías escreveu. Os escribas eram responsáveis em copiar e disponibilizar para as pessoas aquelas cópias. Muitos ricos faziam encomendas de textos bíblicos para os escribas, ok? Mas os fariseus e os saduceus eram grupos, escalas diferentes dentro da religião dos judeus, ok? Esses fariseus e saduceus iam até o batismo de João, exato, mas eles não iam lá para serem batizados, eles iam para outra coisa. Por isso, João falava assim: raça de víboras, quem vos ensinou a fugir da ira futura? Ou seja, raça de víboras. João estava batendo de frente, digamos assim, confrontando os fariseus e os saduceus. Por quê? Eles iam até João para desafiar o profeta. Eles iam até João para menosprezar o profeta. Os fariseus e os saduceus faziam com João o que futuramente iriam fazer com Jesus. Quantas vezes os judeus, que eu chamo de religiosos da época, iam encontrar com Jesus e falar: nossa, é lícito curar no sábado? Olha, os seus discípulos estão se alimentando no sábado, estão trabalhando no sábado. Esses desafiando Jesus, batendo de frente com Jesus, tentando menosprezar, digamos assim, desafiar Jesus. Mas eles, até antes do lançamento do ministério de Jesus publicamente, eles já estavam ali confrontando o João Batista, a qual Jesus chamou do último profeta nascido de mulher. Então, por causa disso, João confrontava de volta os fariseus e os saduceus, chamando eles de raça de víboras. A Bíblia diz lá em Gênesis que foi uma cobra que convenceu Eva de pecar, certo? Sim ou não? Então, cobra vem de víbora, ou seja, víbora é traiçoeira, ou seja, é uma marca, um símbolo de enganador. E por isso, João chamava os fariseus e os saduceus de enganadores, dentro da frase raça de víboras. E ele continuava no versículo de número 7. Quem vos ensinou a fugir da ira futura? Então ali João estava deixando claro que eles estavam achando que estavam fugindo da ira, achando que Deus iria apenas pesar a mão nas pessoas a qual eles viam se batizando com João. Então imagine que os fariseus, os religiosos da época, iam até João e falavam assim: olha, você está batizando essas pessoas com que autoridade?
para as pessoas confessarem os seus pecados, apenas elas podem fazer isso no templo. Não pode fazer aqui. Quem é você para estar pregando e ensinando sobre isso? Isso era mais ou menos, né, daí para pior, que os fariseus e os saduceus desafiavam João Batista. Só que João deixava claro que quem estava errado eram eles, que eles não estavam se preparando para a ira que viria no futuro. Esse é o significado do versículo 7. Vamos ao 8? Vamos lá. Versículo de número 8 nos diz assim: produzi, pois, frutos dignos de arrependimento. Exato. O que significa isso? Vamos lá. Produzi, pois, frutos dignos de arrependimento. Isso significa que João ele termina o versículo 7 perguntando: quem vos ensinou a fugir da ira futura? João falando isso para os fariseus e saduceus, certo? No 8 ele continua: produzi, pois, frutos dignos de arrependimento. Então João está falando para os saduceus e para os fariseus: ei, vem cá, se arrependam, do que vocês estão fazendo, criem frutos, produzam frutos dignos de arrependimento. É o que João está falando. Lembra lá no começo que eu li para você, no versículo de número 2, que João fala assim: arrependei-vos. Sim ou não? Arrependei-vos. João está falando a mesma coisa para os fariseus e saduceus. Criem ou produza frutos dignos de arrependimento, ou seja, se arrependam dos seus pecados, se arrependam dos seus erros, se arrependam das suas falhas, se arrependam do que vocês estão fazendo. Porque os fariseus e os saduceus estavam tentando barrar, prender, segurar, evitar, proibir João de preparar o caminho do Senhor Jesus. Então João estava ensinando os saduceus e os fariseus a se arrependerem do que estavam fazendo, tanto fazendo ali perante João, tentando convencer as pessoas que estavam ali que João era um falso profeta, como até mesmo se arrependerem da religião a qual eles estavam fazendo parte. A religião que naquela época os judeus, eles julgavam, apontavam, pisavam, humilhavam pessoas. Você sabia que se você fosse um pobre naquela época de Jesus, na época de João, na época desse judaísmo, se você era pobre e não tivesse dinheiro para comprar uma pomba, um animalzinho pombo, para sacrificar, para pedir perdão, primeira coisa que talvez você não saiba, não é todo mundo que sabe disso, mas naquela época, para eles pedirem perdão para Deus de alguma coisa, eles tinham que comprar ou cuidar, pegar ali da sua própria criação, um pombo, um animal puro, dentro das regras da lei de Moisés, levar até o sacerdote ali sacrificava aquele animal em lugar da pessoa. Então o sacrifício do animal era em pedido de perdão, pedindo: Senhor Jesus, o Senhor Deus, né? Jesus não. Senhor Deus, me perdoe do que eu fiz. E ali então a pessoa oferecia esse animal em sacrifício. E ali, diante a lei de Moisés, a pessoa era perdoada. Mas e se você não tivesse dinheiro para comprar esse animal ou pegar do seu rebanho? Você não tem rebanho e não tem dinheiro para comprar. O que significava? Como ficava? Os religiosos da época simplesmente te amaldiçoava. Falava que você era um amaldiçoado, que até mesmo não tinha condições de comprar um animal para sacrificar pedindo perdão a Deus dos seus pecados. Ou seja, você era amaldiçoado mais uma vez só porque não tinha dinheiro para dar uma oferta para o templo. Versículo de número 9. Versículo 9 nos diz assim: e não presumais de vós mesmos, dizendo: temos por pai Abraão, porque eu vos digo que mesmo dessas pedras Deus pode suscitar filhos a Abraão. Exato. Então eu te expliquei o versículo 8, correto? Agora entramos para o versículo 9.
No versículo 8, João fala para eles se arrependerem. No versículo 9, João continua conversando com os fariseus e os saduceus. João não está pregando para o povão, para a população, para as pessoas de outros países até mesmo que procuravam João. Não. No versículo 9, João continua conversando com os fariseus e os saduceus, dizendo: e não presumais de vós mesmos, dizendo, temos por pai Abraão, porque eu vos digo que mesmo dessas pedras, Deus pode suscitar filhos a Abraão. Presumais, você sabe o que significa presumais? Ou não? Presumais significa o seguinte: presumais vem do verbo presumir, o mesmo que adivinheis, conjuntureis, imagineis, julgueis, precintais, pressuponhais, prognostiqueis, suponhais e assim por diante, certo? Então ali João está falando para eles assim: vocês estão aí falando, né, que nós batemos, ou que vocês estão aí batendo no peito, falando, nós somos filhos de Abraão. Presumais quer dizer o quê? Estão aí se achando, estão aí se colocando melhor do que alguém. Está dizendo, eu sou, você não. Eu sim, você não. Eu sou filhinho de Abraão. Presumais significa isso. Você se achar acima de alguém, certo? Você falar que você é e a outra pessoa não é. Continuando. Temos por pai Abraão, porque eu vos digo que mesmo destas pedras Deus pode suscitar filhos a Abraão. Perceba que quando João diz assim no começo do 9, e não presumais de vós mesmos dizendo, então João diz assim para eles, olha, vocês falam por aí, temos por pai a Abraão. Então os saduceus e os fariseus, segundo João, eles falavam, batiam no peito falando sobre isso. Depois da palavra Abraão, perceba que a sinalização muda. Então João joga o que eles falavam e depois ele dá a resposta a isso. Que ele diz, porque eu vos digo que mesmo dessas pedras, Deus pode suscitar filhos a Abraão. Ou seja, João está deixando muito claro para os fariseus e os saduceus que eles estavam se achando que eles eram a última Coca-Cola do deserto, né? Como dizem. Ele era aquela comida que você tá com muita fome, a única comida que tem, e você vai para cima dela, e você até mesmo gloria, né? Até mesmo exalta essa comida, porque ela vai matar a sua fome. Sabe aquela comida que você tanto ama, tanto gosta, e quando você vê ela, você fala assim, nossa, essa é a melhor comida do mundo. Então João está falando assim, vocês não são tudo isso não. Por quê? João diz, eu vos digo que mesmo dessas pedras, Deus pode suscitar filhos a Abraão. O final do versículo que você está lendo na tela aí. Suscitar significa fazer nascer ou aparecer, criar. Exatamente, certo? Então, João está falando, deixando muito claro para os saduceus e para os fariseus que das pedras que estavam ali na frente, imagino eu, né, que João apontando para as pedras assim, falando, essas pedras aqui, se Deus quiser, se for da vontade de Deus, Deus ele pode fazer aparecer, criar, como passe de mágica, essas pedras aqui se transformarem em filhos de Abraão. Exatamente. Você acredita nisso ou não? Ou você fala, não, como assim? Deus agora é mágico? Desculpa, amigo. Mas o meu Deus, ele não é só mágico, mas ele é o Criador. Ele faz o que ele quiser. E se ele quiser que de uma pedra nasça um ser humano, um filho de Abraão, quem sou eu para falar que isso não pode acontecer? O meu pastor me ensina
que se eu olhar para a montanha e ter fé que aquela montanha vai sair dali e se lançar ao mar, o meu pastor me ensinou que isso pode acontecer. Então, o que é transformar pedra em ser humano? O meu pastor, ele disse que nós podemos, através da fé, fazer coisas extraordinárias. Por quê que esse mesmo Deus não pode transformar pedras em seres humanos? Eu não duvido de nada do que o meu Deus pode fazer. Você, eu não sei. Não sei se você serve o mesmo Deus que eu. Mas eu sirvo o Deus a qual eu estou lendo para você. Esse Deus a qual João diz que os saduceus e os fariseus poderiam se achar do jeito deles. Mas se Deus quisesse, poderia fazer aparecer filhos de Abraão até das pedras. Você acredita? Sim ou não? Deixa aí nos comentários a sua opinião, tá bom? Vamos para o próximo versículo? Versículo de número 10. Versículo 10 nos diz: E também, agora, está posto o machado à raiz das árvores. Toda árvore, pois, que não produz bom fruto, é cortada e lançada no fogo. Vou repetir. Você está lendo comigo aí, você que está comigo no YouTube, através do vídeo, está vendo aí na tela o nosso estudo, o texto, né, da palavra, da Bíblia, né, da referência que nós estamos usando. Para você que está me ouvindo apenas o áudio, eu vou repetir para você. Versículo 10. E também agora está posto o machado à raiz das árvores. Toda árvore, pois, que não produzir bom fruto, é cortada e lançada no fogo. Quantas árvores você conhece que elas são cultivadas, cuidadas, apenas para alimentar o fogo? Existem várias pizzarias no mundo todo, né, acredito eu, que o forno para assar as pizzas é usado lenha. Ah, é um tipo de lenha? É outro tipo? Não. Cada região usa um tipo de lenha. Não vou aqui te falar, é só a lenha tal, é só a lenha tal. Não, vários tipos de lenha. Você sabia que várias empresas que têm fornalha, uma empresa que precisa de uma fornalha para aquecer, para equipar, para trazer aquecimento para uma máquina, a fornalha, em mais de 90% dessas empresas, é alimentada por lenha. O que é lenha? Simplesmente árvore. Então entenda isso. João está deixando muito claro no começo do versículo 10, ele diz: E também agora está posto o machado à raiz das árvores. O que significa isso? Significa que as árvores estão ali com o machado. O machado significa para quê? Existe para quê? Para cortar lenha, certo? Ou derrubar árvores, ou matar árvores. Você sabia que existem locais a qual as pessoas, antes dela cortar a árvore, ali pelo tronco, que nem a gente vê em muitos filmes, vídeos, a pessoa vem com uma serra, vem com um machado e corta a árvore na base do tronco? Sabe disso? Tem muitas pessoas que não fazem isso. Não fazem isso. O que elas fazem? Elas matam a árvore pela raiz. Elas cavam em volta da árvore, vem com o machado e vai cortando raiz por raiz. Raiz por raiz, e vai cortando, e deixa ali a árvore órfã, digamos assim, de raiz. Você sabe para que significa uma raiz de uma árvore? A raiz de uma árvore existe para alimentar a árvore. Existem raízes que vão buscar água na profundeza da terra ou num rio mais próximo. A raiz vai andando ali por dentro da terra, ou até por cima mesmo, e vai e encontra água, e traz a água para a árvore se alimentar. Existem raízes que ela já é produzida, preparada para trazer alimento. Ela vai se aprofundar ali na terra, vai até um determinado ponto, a qual ela consegue absorver. Raiz é mais ou menos como se fosse uma espuma.
uma esponja. Sabe uma esponja seca? Você aperta a esponja e coloca ela dentro de um balde de água. Você vai soltar e a água vai diminuir. Por que vai diminuir no recipiente? Porque a espuma vai sugar aquela água, correto? A raiz da árvore é exatamente para isso. Você já viu alguma árvore saindo do local dela, andando até o rio, colocando a cabeça dentro do rio e tomando água? É lógico que não. Então imagine que você vai lá e corta a raiz da árvore. Com pouco tempo vai acontecer o quê? Vou repetir. Se você pega um machado, uma serra e corta a raiz da árvore, com pouco tempo vai acontecer exatamente o que com essa árvore? Deixa aí pra mim nos comentários do vídeo, ok? A sua opinião. Continuando. João então diz que agora está posto o machado à raiz das árvores. Toda árvore, pois, que não produz bom fruto, é cortada e lançada no fogo. Então imagine comigo que você é uma árvore que gera frutos. Manga, maçã, goiaba, carambola, abacate. E você é uma árvore. Tudo que eu citei para você aqui são frutos que nascem de árvore, certo? Então, você produz fruto, mas chega um ponto que você não produz mais. Ou chega um ponto que o seu produto, o seu fruto, a sua fruta, ali, por exemplo, uma manga. Vamos supor que a sua árvore você produziu manga, mas a manga não presta. É aquela manga que ela é verde e quando ela amadurece, rapidamente ela apodrece. Ou ela amadurece por fora, mas o miolo dela, dentro dela, já está podre. Ou seja, é um fruto que não presta. É um fruto que não é bom. É um fruto que ninguém quer. Acontece o que com o fruto? É jogado fora. Você vai ser testado mais algumas vezes. E se o seu fruto continuar sendo ruim, você vai ser cortado, ou essa árvore, né, vai ser cortada e lançada no fogo. Ou seja, você vai virar lenha. Virou lenha, você já não existe mais, morreu, acabou. Então João está avisando para os saduceus e para os fariseus. Ainda João está dando um recado para eles. Ok? Está avisando, se vocês não produzirem frutos de arrependimento, vocês vão ser lançados no fogo. Serão cortados e lançados no fogo. No mundo espiritual, o fogo significa... Vou repetir a pergunta. No mundo espiritual, o fogo significa? Ser lançado no fogo significa? Fogo significa inferno. Lançado no fogo significa lançado ao inferno. Então, quem não produzir bons frutos será lançado e jogado para o inferno. É o que João está anunciando, pregando, ensinando os saduceus e os fariseus. Vamos ao próximo versículo? Vamos lá. Versículo de número 11. E eu, em verdade, vos batizo com água para o arrependimento, mas aquele que vem após mim é mais poderoso do que eu. Não sou digno de levar as suas sandálias. Ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. Lembra que lá no começo do estudo eu te falei exatamente este versículo 11? Então vamos mastigar este versículo porque é muito interessante. Imagine que até o final do versículo 10, João está falando para os fariseus e saduceus. João, ele começa a falar, pregar, bater de frente, digamos assim, com os fariseus e os saduceus, o versículo 7, versículo 8 e o versículo 9. E o final, e também o versículo 10. João gasta 4 versículos deste capítulo falando, dando um recado para os fariseus e para os saduceus.
que eram os representantes da religião naquela época, certo? Mas imagine que João está dando esse recado para eles, mas em volta de João tem várias e várias dezenas, centenas, milhares de pessoas ouvindo tudo que João está falando para os fariseus e os saduceus. Lembrando que com João ali não estavam pessoas apenas da religião dos judeus, ou judaísmo, mas também religiões fora de Israel. Ou seja, várias pessoas de vários lugares, de várias cidades, de costumes diferentes, até mesmo vestes diferentes uma das outras, estavam ali ouvindo João falar diretamente para os religiosos da época, representados pelos fariseus e saduceus. Já no versículo 11, eu entendo que João ele começa a informar, falar também para as pessoas, a população que está em volta. E João começa o versículo 11 da seguinte forma: E eu, em verdade, vos batizo com água para o arrependimento. João, ele olha, ele fala dele mesmo, ele fala, olha, eu, em verdade significa não é mentira, certo? É o contrário de mentira, certo? Em verdade, ou seja, ele fala assim, isso que eu estou te falando é verdade. Eu afirmo, confirmo como verdadeiro o que eu estou te dizendo. Vos batizo com água, ou seja, eu batizo vocês com água para o arrependimento. Então João deixa claro que o batismo a qual ele ensina, ele realiza, é apenas para o arrependimento. Arrependimento dos pecados. Então, a partir do momento que os judeus, por exemplo, saduceus e os fariseus e outras escalas dentro da religião dos judeus não se arrependiam, não se batizavam com ele, ou seja, eles não se batizavam com João, além disso julgavam o que João fazia e além disso João deixava claro: vocês não estão se arrependendo do pecado de vocês. Eu batizo com água apenas para o arrependimento dos pecados. Mas aí ele continua falando de alguém. Quem será? E João fala assim, mas aquele que vem após mim é mais poderoso do que eu. Não sou digno de levar as suas sandálias. Então João começa a falar de alguém. Quem é esse alguém? Ele não cita nomes. Ele não fala quem é. Ele fala assim, olha, eu batizo com água para o arrependimento. Mas aquele que vem após mim, ou seja, aquele que vem depois de mim, aquele que vem por aí, aquele que está vindo por aí, aquele que vai chegar, ele é mais poderoso do que eu. Esse ser, este homem, ou essa mulher, também poderia ser, porque ele não cita se é um homem, se é uma mulher, quem é esse ser. Ele só diz assim, tá vindo aí, aquele que é mais poderoso do que eu. E João ainda diz, não sou digno de levar as suas sandálias. Então João ele diz assim, eu sou poderoso. Queira você ou não queira, João está falando isso. Eu tenho poder. Eu tenho poder. Qual era o poder que João tinha? Eu te pergunto. Qual era o poder que João tinha? O poder que João tinha era o poder da palavra. Ah, mas não era o poder do batismo? Não. O batismo era algo que João oferecia para as pessoas se arrependerem dos seus pecados. Mas o batismo não era o poder de João, porque não era João que perdoava, e sim Deus, através do ministério que Deus deu para João, que a simbologia do batismo nas águas significava o arrependimento dos pecados. Mas esse não era o poder dele. O poder de João é o que ele fez no versículo 7, 8, 9, 10 e 11, onde João estava pregando
O poder que João tinha na época era o poder da palavra, o poder da pregação, o poder de convencer pessoas através da palavra. João ali, ele falava para pessoas, israelitas ou não, pessoas de outros países, como a Bíblia diz lá no começo do capítulo de número 3, né, que eu li para você. Pessoas vinham até João de várias religiões, de vários costumes, e através da palavra, João convencia essas pessoas para se batizarem nas águas e pedirem perdão dos seus pecados. E além disso, para que elas, a partir dali para frente, após o batismo e o perdão do pecado delas, elas começassem a produzir frutos bons, frutos de arrependimento, frutos que Deus não precisa comer fruto, mas esse fruto, quem vai se alimentar são pessoas que visualizam você. Você às vezes já se batizou, você se arrependeu dos seus pecados, ou mesmo que você não se batizou, mas já se arrependeu dos seus erros, aceitou Jesus, você está aqui comigo até agora. Estou já pregando aqui há mais de 30 minutos. E você está me ouvindo. E cada vez que você ouve sobre Jesus, aprende sobre Jesus, você vai aceitando Ele. E Ele vai te perdoando, Ele vai te ensinando, Ele vai te mostrando. João então lhe diz que ele tem o poder a qual eu te falei que João tinha era da pregação, do ensinamento. Só que João fala assim, não, mas calma aí, se você acha que eu sou poderoso, você não tem ideia de quem está vindo por aí. Esse que está vindo por aí é mais poderoso que eu. Eu não sou digno nem de levar as suas sandálias. Ou seja, né, carregar as sandálias de alguém significa humildade, humilhação. Humilhação que eu digo não que Jesus iria humilhar João, mas que Jesus era mais poderoso que João. E João estava se colocando abaixo de Jesus, a qual ele não disse o nome. Então esse homem super poderoso que está vindo, mais poderoso que João, esse homem é muito mais do que João. E João fala que não é digno nem mesmo de levar as suas sandálias. Para você que não sabe, deixa eu ver se eu tomo água só. É que a garganta já está querendo falhar. Mas para você que não sabe, o significado de carregar sandálias, quem carregava ou quem levava as sandálias de alguém era o servo deste alguém. Exato. Você não vai ver alguém que não era servo de um outro alguém carregando as suas sandálias. Essa simbologia, este gesto significa que eu sou discípulo, servo deste homem, desta mulher, desta pessoa. Por isso estou carregando as suas sandálias. Carregar sandálias também significa carregar as malas, carregar os pertences de alguém, onde você se coloca na posição de servo deste alguém. Então João diz que ele não é digno nem mesmo de ser servo deste poderoso que vem depois dele. E ainda João diz sobre este poderoso que vai vir. Ele diz assim, olha, ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. Muitos ali estavam conhecendo o batismo nas águas. Naquele dia, tinham acabado de conhecer o batismo nas águas. E João já estava lançando a curiosidade na cabecinha, né, das pessoas ali, na mente das pessoas, no espírito das pessoas, falando assim, olha, eu batizo com água. Mas esse que está vindo aí é tão poderoso que ele vai batizar vocês com o Espírito Santo e com fogo. Exatamente. Vai me dizer que você, no lugar do povão ali, né, que estava em volta de João, ouvindo ele falar isso, você vai me dizer, primeiro, que João não era poderoso nas palavras? Segundo, vai me dizer que você não ficaria curioso para saber quem era este todo-poderoso que vai me batizar com o Espírito Santo? Quem é o Espírito Santo? Na época eles nem sabiam o que era o Espírito Santo. Infelizmente, muitos até hoje nem sabem o que é também, né? Mas tudo bem. Continuando. Esse homem, esse poderoso, vai batizar as pessoas com o Espírito Santo e com fogo. Exato. Batismo com o Espírito Santo
nós vamos encontrar esse batismo com o Espírito Santo depois que Jesus ressuscita, fica, né, um determinado tempo com os seus discípulos e avisa, ó, vou pro céu e vocês vão ficar aqui orando. E eles ficam ali orando. Quando o Espírito Santo desce, acontece o quê? Eles são batizados, eles recebem o Espírito Santo e são batizados com fogo. Se você já foi batizado com fogo, por exemplo, quando fui batizado com fogo, eu falava em línguas estranhas. Parecia que o seu corpo pegava fogo de dentro para fora. Sabe quando você está ouvindo uma pregação, um hino, um louvor que você sente a presença de Deus? Significa que o Espírito Santo está em você e ele está trazendo algo que o seu espírito conhece, que é o batismo com fogo, é o fogo, ou seja, é algo que vem de Deus. Exato. Então, João está ensinando que este Todo-Poderoso que vem por aí vai batizar vocês com o Espírito Santo e com fogo. Este é o significado do versículo 11. Vamos ao 12? Versículo de número 12. Em sua mão tem a pá, e limpará a sua eira, e recolherá no celeiro o seu trigo, e queimará a palha com fogo que nunca se apagará. Então João está falando agora do Todo-Poderoso, certo? Desse homem que vai vir depois dele. E ali ele fala assim, olha, esse homem que está vindo aí, este Todo-Poderoso que está vindo aí, ele tem na sua mão uma pá, e limpará a sua eira. Significa o quê? Pá, limpará a sua eira. Limpar a eira, para você que é da vez assim de local que planta, já plantou alguma vez na sua vida, ou já cuidou de uma árvore na sua vida, você vai saber que limpar eira é o quê? Limpar o entorno da árvore. Ou limpar a eira também significa quando você planta algo, você lançou a semente na terra. Em alguns lugares isso se chama eira. Significado de eira é local plantado, certo? Então vai limpar a sua eira, ou seja, você plantou algo, você tem que limpar, tirar ali o mato, tirar as raízes, tirar pedras para que não atrapalhe o nascimento daquela planta. Se é uma árvore, você tem que cuidar do entorno daquela árvore até ela crescer em um determinado ponto a qual ela consegue se cuidar. Limpar a eira significa isso, limpar para que você não morra ao tentar crescer. Uma semente plantada no meio de pedras não vai dar crescimento, não vai dar certo. Então tem que ser limpa. Uma semente no meio de espinhos também não vai dar certo. Ok? Continuando. E recolherá no celeiro o seu trigo, ou seja, o seu fruto. Ele vai vir, vai limpar a eira, e na época de fruto ele vai colher para o celeiro, que também significa a vinda de Cristo. E também, e queimará a palha com fogo que nunca se apagará. Aqui ele já simboliza a questão do inferno, certo? O que não for trigo, o que não for fruto, o que não é coisa boa, vai ser palha, vai ser tronco, vai ser árvore, vai ser resto, e vai ser lançado no fogo que nunca se apagará. Jesus ensina que o fogo do inferno nunca vai se apagar. Ok? Então, versículo 12, finalizando, né, o nosso estudo aí, significa exatamente isso. Significa Jesus, significa a limpeza, a vinda de Cristo e ainda a morte eterna no fogo do inferno. Pai nosso, que estais nos céus, santificado seja o seu nome. Venha a nós o seu reino, seja feita a sua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia dai-nos hoje. Perdoai as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livrai-nos do mal, porque teu é o reino, poder e a glória para sempre. Amém. Senhor, meu Deus e meu Pai, neste momento eu agradeço ao Senhor pelo estudo de hoje, pelo aprendizado de hoje, pelas curiosidades de hoje, pelas revelações de hoje. Senhor amado, eu agradeço muito a tudo a qual o Senhor nos entregou, nos revelou. Obrigado. Em segundo lugar, Pai amado, eu tenho um pedido a fazer ao Senhor, que o estudo de hoje, ele seja levado, não só o estudo completo,
mas também, Senhor amado, os vídeos que vamos estar postando no outro canal, que é o Explicando Versículos, que, Senhor amado, vai atingir muitas pessoas. Então, Senhor amado, leve a mensagem de hoje em todas as plataformas que estaremos disponibilizando, onde, Senhor amado, nós disponibilizamos em mais de 30 plataformas, desde vídeo, áudio, várias maneiras as pessoas conseguem alcançar e entender e escutar os nossos estudos bíblicos. Então, Pai amado, a nossa parte está sendo feita e eu peço ao Espírito Santo, leve a palavra aos corações, às mentes, às pessoas que precisam ouvir e entender a palavra, ouvir e entender sobre Jesus, ouvir e entender e conhecer o nosso Senhor Jesus. Faça isso, é o que eu te peço e te agradeço em nome do Senhor Jesus. Amém e amém, Senhor. E assim, meu querido, minha querida, que Deus te abençoe grandemente. Este é o final do estudo de Mateus capítulo de número 3, né? Hoje nós estudamos sobre João Batista, então se você que não deixou seu like ainda, deixe o seu like, nos ajude a bater a meta de 500 likes. Se inscreva no canal, clique no sininho, amém? Para receber os novos estudos que estaremos postando todos os dias. Lembrando, todos os dias tem um vídeo às 7h07 da manhã. 7h07 da manhã. Todos os dias, de domingo a domingo, tem estudos novos aqui no canal. Então, por isso, se inscreva no canal, clique no sininho para receber a notificação do YouTube sobre os novos estudos. E também, deixe o seu like e me ajude a bater a meta de 500 likes no vídeo. Ô Diego, eu queria comentar, mas eu não sei o que eu escrevo. O que eu escrevo? Irmão, vá lá, escreve lá, quero conhecer Jesus. Só isso. Quero conhecer Jesus e você já vai estar nos ajudando a evangelizar mais pessoas. Se possível, também compartilhe, porque isso nos ajuda bastante. Que Deus te abençoe grandemente. Até o próximo estudo, se Deus quiser.